O jantar de família era para ser um momento de encontro, de risadas e memórias compartilhadas. Estávamos todos reunidos na casa dos meus pais, como nos velhos tempos. A mesa estava farta, o cheiro da comida caseira invadia o ambiente, e por um instante parecia que nada havia mudado. Mas bastou uma única frase para que aquele encontro virasse um tribunal silencioso, e eu, sem esperar, me tornasse a ré. Meu irmão sempre teve o dom de transformar ocasiões comuns em arenas de disputa. Ele nunca suportou minha carreira, nunca engoliu o fato de que eu, a irmã mais nova, havia alcançado algo que ele sequer ousou tentar. Para ele, eu não passava de alguém que inventava histórias, exagerava feitos e se escondia atrás de um uniforme para mascarar a suposta fragilidade. Naquele jantar, diante de primos, tios e vizinhos próximos, ele se levantou com a taça de vinho na mão e, com um meio sorriso debochado, disparou as palavras que arderiam em mim mais do que qualquer fogo que já enfrentei em campo. Você é uma falsa mentirosa. Vive contando que é capitã dos bombeiros, mas isso é só fachada. No fundo, não passa de alguém que gosta de aparecer. O silêncio que se fez após a frase foi quase ensurdecedor. Lembro do barulho dos talheres sendo colocados devagar sobre os pratos, dos olhares cruzados entre os presentes, de algumas tosses nervosas tentando disfarçar o desconforto. Mas ninguém disse nada. Ninguém ousou defendê-la. Como em tantos outros momentos, as palavras dele ecoaram soltas, ocupando o espaço como se fossem verdades absolutas. Minha mãe, aflita, tentou mudar de assunto. Vamos comer. A comida vai esfriar. Mas meu irmão não parou. Você acha que engana quem com essas histórias? Conta que lidera equipes, que salva gente do fogo, mas no fundo todo mundo sabe que é exagero. Você sempre quis chamar atenção. Era como se cada frase fosse uma labareda que queimava a minha dignidade diante dos outros. Eu podia sentir meu rosto corar, meu peito apertar e uma raiva surda crescer dentro de mim. Mas não respondi. Permaneci em silêncio, segurando o garfo com força, como se aquele pequeno objeto fosse a única âncora capaz de me manter firme diante do ataque. Por dentro, no entanto, o impacto era devastador. Não eram apenas palavras soltas em um jantar. Eram anos de desprezo condensados em poucos segundos. Desde a infância, meu irmão sempre encontrou formas de me diminuir. Quando eu estudava de madrugada para os testes de ingresso, ele dizia que era perda de tempo. Quando passei na seleção, ele disse que devia ter sido sorte. Quando recebi minha primeira medalha por bravura, ele insinuou que devia ter sido uma encenação para a imprensa. E agora, mesmo depois de tudo que construí, ele ainda encontrava formas de me chamar de mentirosa. O pior não foi a acusação em si, mas a forma como ela foi dita, diante de todos, transformando aquele jantar em um julgamento. Eu era a acusada, ele era o acusador, e a plateia era composta por pessoas que, mesmo sem dizer uma palavra, reforçavam a sensação de isolamento. O vinho na taça dele tremeluzia à luz do lustre, como se fosse parte de uma cena encenada para me ferir. Ele parecia se alimentar da atenção, como se cada olhar desconfortável fosse combustível para sua arrogância. Minha primeira reação foi querer levantar, gritar, rebater, jogar na cara dele cada conquista, cada noite em claro, cada vida salva. Quis dizer os nomes das pessoas que hoje respiram, porque eu tive a coragem de entrar em lugares que ele jamais teria. Quis mostrar as marcas que carrego no corpo, as queimaduras, os ossos fraturados, os traumas que venci, mas não disse nada. Meu silêncio não foi fraqueza, foi escolha. A mesma escolha que já tinha feito tantas vezes na vida militar. A escolha de não gastar energia onde não há razão. A escolha de esperar o momento certo. Enquanto o jantar seguia, com conversas forçadas tentando abafar o constrangimento, eu me mantive imóvel por fora, mas em chamas por dentro. Ele acreditava que havia vencido, que tinha exposto sua verdade diante de todos. Não sabia que a vida estava prestes a lhe mostrar, de forma cruel e inesperada, quem eu realmente era. Porque poucas horas depois, no meio da madrugada, meu rádio tocaria. Um chamado urgente, um incêndio, uma criança presa dentro de casa. E, sem que ele pudesse imaginar,
O endereço que surgiria na tela gelaria minha alma. Era a casa dele. Ali, naquele jantar que virou tribunal, ele me chamou de falsa mentirosa. Minutos depois, seria eu, a mentirosa, quem entraria no fogo para salvar o que ele tinha de mais precioso. Não foi a primeira vez que meu irmão me atacou com palavras. Mas, naquela noite, o que ele disse me atravessou de um jeito diferente. Talvez tenha sido porque foi dito diante de tantas pessoas, como se ele tivesse esperado o momento certo para maximizar o estrago. Talvez porque eu estava em um período particularmente cansativo, vindo de uma semana intensa de plantões, salvamentos e relatórios que consumiram minhas forças. Ou talvez porque, no fundo, mesmo depois de tantos anos de carreira, parte de mim ainda buscava de maneira inconsciente um sinal de respeito vindo dele. Você é uma falsa mentirosa. A frase ecoava dentro da minha cabeça como se tivesse sido gravada em ferro quente. Cada palavra era uma labareda que queimava, não a pele, mas a alma. Eu já havia enfrentado o calor insuportável de um incêndio. Já havia sentido a fumaça rasgar meus pulmões. Já havia sentido o risco real de morrer sufocada em meio às chamas. Mas nenhuma dessas sensações foi tão dolorosa quanto o peso daquelas palavras. Porque fogo queima o corpo, mas palavras queimam o coração. Enquanto ele falava, eu não consegui deixar de lembrar de todas as vezes em que fui desacreditada. Na infância, quando eu dizia que queria ser bombeira, ele ria e falava: "Isso não é coisa de mulher. Você não vai aguentar." Na adolescência, quando passei noites estudando para as provas de ingresso, ele dizia que eu estava me iludindo. Quando finalmente fui aprovada, lembro dele comentar com deboche: "Deve ter sido sorte." E quando recebi minha primeira patente, o comentário dele foi ainda mais cruel: "Deve ser porque você é mulher. Estão querendo aparecer na mídia com diversidade." Ou seja, nunca importou o quanto eu provasse minha capacidade. Para ele, sempre havia uma forma de desmerecer. E naquela noite, quando me chamou de mentirosa, foi como se tivesse reunido todas essas antigas feridas em um só ataque. O pior foi o silêncio dos outros. Olhares desconfortáveis, tosses discretas, sorrisos amarelos. Mas ninguém me defendeu. Ninguém confrontou meu irmão. O que vi foi exatamente o mesmo padrão que vi na infância. Ele falando alto, e todos aceitando sua versão como se fosse inevitável. Esse silêncio cúmplice doeu mais do que a própria acusação. Senti meu estômago embrulhar. Eu queria gritar. Queria dizer para todos ali o que enfrentei. Queria mostrar os cortes, as marcas de queimadura, os relatórios de missões bem-sucedidas, os certificados, as medalhas. Queria que eles vissem as famílias chorando de gratidão depois que entreguei uma criança salva em seus braços. Queria que meu irmão, ao menos uma vez, olhasse para mim com reconhecimento. Mas fiquei quieta, porque aprendi que nem sempre o combate é imediato. A vida militar me ensinou a suportar, a respirar fundo e a esperar o momento certo. No quartel, já escutei coisas tão ou até mais cruéis. Já fui chamada de frágil, de cota feminina. Já tive ordens ignoradas só porque vinham de mim. E cada uma dessas situações me ensinou a transformar dor em disciplina. Ainda assim, naquela noite, não vou negar, fui para casa com o peito pesado. O olhar debochado dele, a risadinha abafada de alguns parentes, o silêncio cúmplice dos outros. Tudo isso se juntou e se transformou em uma dor que parecia latejar dentro de mim. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Revivia a cena repetidas vezes, como se estivesse presa em um ciclo. O rosto dele, a taça de vinho na mão, a frase cortante: "Você é uma falsa mentirosa." Eu me virava de um lado para o outro, tentando me convencer de que não importava, de que eu sabia quem eu era, de que as minhas medalhas não precisavam da aprovação dele. Mas ainda assim doía. E foi nesse silêncio da madrugada que pensei em quantas vezes o fogo me cercou e eu resisti. Pensei em quantas pessoas me chamaram de capitã com respeito genuíno. Pensei em quantos meninos e meninas hoje sonham em ser bombeiros porque um dia me viram fardada em uma escola, dando palestra sobre disciplina e coragem. Mas a mente é traiçoeira. Por mais que eu tivesse todas essas lembranças de reconhecimento, bastava a frase dele para abalar tudo. Porque, no fundo, meu irmão era parte da raiz da minha história. E quando alguém tão próximo insiste em negar quem você é, parece que todas as suas conquistas precisam ser provadas de novo. Adormeci já quase amanhecendo.
com a mente cansada e o coração pesado. Não imaginava que a vida estava prestes a virar a mesa, que as mesmas palavras que me queimaram naquela noite se transformariam horas depois na arma mais poderosa contra a arrogância dele. Porque poucas horas depois daquele jantar, o destino nos colocaria frente a frente em um cenário que mudaria tudo. O rádio tocaria, um chamado urgente viria, e a ironia da vida faria com que justamente a falsa mentirosa fosse a única capaz de salvar o que ele tinha de mais precioso. Naquela noite, depois de ouvir meu irmão me chamar de falsa mentirosa, o impulso imediato foi o de responder. Eu podia ter jogado na cara dele cada uma das minhas conquistas, enumerar os prêmios, os resgates, as operações em que arrisquei a vida, o respeito conquistado de cada homem e mulher que serviu ao meu lado. Podia ter levantado da mesa e gritado até que minha voz ecoasse pela casa inteira, mas não fiz nada disso. Eu fiquei em silêncio. Um silêncio que, para muitos, poderia parecer submissão, mas não era. Era escolha. E mais do que isso, era estratégia. Aprendi no quartel que o silêncio, muitas vezes, é mais poderoso do que o confronto. Ele não é ausência de reação, mas um espaço para observar, analisar e transformar. Enquanto meu irmão falava, enquanto os olhares atravessavam a mesa como lâminas afiadas, eu respirei fundo. Lembrei das palavras do meu primeiro comandante. Disciplina não é apenas obedecer, é saber quando agir e quando se calar. Esse ensinamento me moldou, e ali, naquela mesa, eu percebi que responder a ele seria inútil. Qualquer palavra minha seria distorcida, ridicularizada, usada como mais combustível para sua arrogância. Então, engoli o orgulho, me calei e usei o silêncio como armadura. Mas não pense que isso foi fácil. Por dentro, o fogo ardia. Eu sentia a dor latejando, as memórias de todos os anos de descrédito queimando dentro de mim. Mas era justamente nesse fogo que eu precisava mergulhar para me manter de pé. A disciplina que aprendi em cada treinamento militar, em cada madrugada de preparo, em cada missão arriscada, me deu a capacidade de suportar aquela humilhação sem desmoronar. E foi nesse silêncio que percebi algo importante. O que ele tentava destruir em mim não era a carreira, nem as conquistas. O alvo real era minha dignidade. Ele queria me reduzir, me desestabilizar, me arrancar da posição de firmeza que conquistei. Mas ao não responder, eu tirei dele o prazer da vitória. Depois do jantar, enquanto todos seguiam suas vidas, meu silêncio ficou comigo como um escudo. Lembro-me de estar no quarto, olhando para o teto e refletindo sobre quantas vezes já tive que fazer exatamente isso. Engolir palavras, segurar a raiva, deixar que o silêncio falasse por mim. Na academia militar, quando diziam que eu não aguentaria uma semana, não respondi, apenas fiquei. No campo de treinamento, quando zombavam de mim, não gritei, apenas venci as provas. No primeiro incêndio em que comandei uma equipe, quando duvidaram da minha liderança, não discuti, apenas trouxe todos de volta vivos. Era assim que eu vivia, era assim que eu transformava cada ataque em combustível. E naquela noite, não seria diferente. O silêncio se tornou minha armadura porque me lembrava constantemente de que a minha maior resposta não era verbal, mas prática. Não eram discursos, mas ações. Meu irmão podia falar o quanto quisesse. Podia me chamar de mentirosa, de falsa, de frágil. Mas a vida já tinha me mostrado que a verdade não se prova em palavras, e sim em atos. E, ironicamente, o destino estava prestes a me colocar diante da maior prova de todas. Eu não sabia naquela noite, mas algumas horas depois, no coração da madrugada, seria chamada para uma ocorrência que mudaria tudo. Uma ocorrência que mostraria ao meu irmão, diante dos próprios olhos, que a mentirosa era a única capaz de atravessar as chamas para salvar a vida de quem ele mais amava. E foi esse pensamento, ainda inconsciente, que me fez adormecer. Eu não dormia em paz, porque a ferida ainda doía, mas dormi com a sensação de que não precisava me justificar. Dormi com a certeza de que cedo ou tarde a verdade encontraria seu próprio palco. O silêncio que carreguei naquela noite não foi covardia. Foi disciplina, foi honra, foi a consciência de que palavras podem ferir, mas que a verdadeira resposta viria quando menos se esperasse. E assim, ao fechar os olhos,
Sem saber, eu já estava me preparando para o chamado que viria horas depois. Um chamado que faria com que o destino testasse não apenas minha farda, mas meu coração. A madrugada é sempre um momento traiçoeiro para quem serve no corpo de bombeiros. O mundo parece adormecido, as ruas ficam silenciosas, mas nós sabemos que, justamente nesse silêncio, tragédias podem acontecer a qualquer instante. Eu havia conseguido finalmente cochilar depois do jantar que me consumira por dentro. A cabeça ainda rodava com as palavras do meu irmão, que ecoavam como se estivessem gravadas nas paredes do meu quarto. Foi nesse torpor, entre o cansaço e a dor emocional, que o rádio estourou com o som que eu conhecia bem, o som do chamado de emergência. Atenção, equipe. Ocorrência em andamento. Incêndio residencial. Criança possivelmente presa no interior da residência. Solicita-se deslocamento imediato. A voz fria, objetiva, sem emoção, cortou o ar. Eu despertei de imediato, como um soldado ao som de um alarme. O coração disparou, não apenas pelo chamado em si, mas porque a palavra criança sempre nos atinge de uma forma diferente. Resgatar adultos já é uma responsabilidade enorme, mas quando há uma criança envolvida, o peso se multiplica. Levantei num salto, ainda com o corpo dolorido do dia anterior, e vesti o uniforme como quem veste uma segunda pele. O treinamento é tão profundo que meus músculos se moviam sozinhos, cada gesto automático, sem hesitação. Enquanto ajeitava o equipamento, a mente já corria, montando cenários, calculando riscos, revendo protocolos. Na viatura, o cheiro de fumaça imaginária já parecia preencher meus pulmões antes mesmo de chegarmos ao local. O motorista acelerava pelas ruas vazias, as sirenes cortando a madrugada, refletindo nas janelas dos prédios adormecidos. Dentro de mim, a adrenalina se misturava à ansiedade. Eu já tinha visto casas inteiras reduzidas a cinzas em minutos. Sabia que cada segundo poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Enquanto a central passava detalhes da ocorrência, um frio percorreu minha espinha. O endereço foi transmitido, e quando ouvi, meu corpo congelou por dentro. Era a casa do meu irmão. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Meus olhos fixaram no painel da viatura, mas não enxergavam nada. O sangue latejou nos ouvidos, abafando todos os sons. Era como se o tempo tivesse se distorcido, e eu estivesse presa entre a lembrança da noite anterior e a cruel ironia da vida agora me empurrando para um cenário inimaginável. Meu irmão. Aquele que horas antes me chamou de falsa mentirosa. O mesmo que riu das minhas medalhas, que desdenhou da minha carreira, que disse diante de todos que eu inventava histórias para me engrandecer. Agora era ele quem precisava, desesperadamente, daquilo que ele negava. Minha coragem, minha farda, meu comando. E mais do que ele, era meu sobrinho. A criança inocente, que não tinha culpa das amarguras do pai, estava em perigo. Estava presa em meio às chamas que cresciam a cada segundo. A equipe percebeu a tensão no meu rosto, mas ninguém ousou perguntar. Eles sabiam que eu carregava segredos, que havia feridas familiares que nunca expus em serviço. Mas naquele momento, não importava quem era a vítima. Importava apenas que havia uma vida em risco. O rádio ainda ecoava, confirmando a gravidade. Testemunhas relatam fumaça intensa em todos os cômodos. Possível criança no quarto dos fundos. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo e vesti a máscara de disciplina que tantas vezes me sustentou. Eu não podia me perder em emoções. Eu não podia deixar que o sangue falasse mais alto do que a responsabilidade. Naquele momento, eu não era a filha humilhada, nem a irmã desacreditada. Eu era a capitã, e cabia a mim decidir cada passo, cada ordem, cada movimento. A viatura virou a esquina, e o que vi foi um pesadelo em chamas. A casa estava tomada pelo fogo. As labaredas dançavam contra o céu da madrugada, e vizinhos se aglomeravam, apontando, gritando, tentando ajudar em vão. E ali, no meio da rua, estava ele, meu irmão, os olhos vermelhos, o rosto desesperado, os braços tremendo enquanto tentava sem sucesso avançar contra o fogo. Ele gritava o nome do filho como se sua voz pudesse atravessar as paredes em chamas. Policiais e vizinhos o seguravam para que não se jogasse lá dentro. Quando ele me viu descendo da viatura, congelou,
O choque no rosto dele era impossível de esconder. Não havia mais espaço para arrogância, para ironia, para desprezo. Ali, diante das chamas, ele não era o homem altivo que me humilhou horas antes. Ele era apenas um pai desesperado, implorando por um milagre. E foi a mim, justamente a mim, que o destino entregou o poder de decidir. Ele correu até mim, agarrando meu braço com força e gritou: "Por favor, salva ele. Salva meu filho." A súplica dele foi como um soco no peito. Minutos antes, eu era uma mentirosa. Agora, eu era a única esperança. Olhei nos olhos dele, mas não disse nada. Não havia tempo para discursos, nem para lembranças. O fogo não espera. A fumaça não perdoa. Apenas acenei para a equipe e dei a ordem que eles já aguardavam. "Vamos entrar. Agora." E naquele momento, o silêncio que eu havia carregado no jantar se transformou em algo muito maior. Em ação. Quando o rádio anunciou o endereço do incêndio, senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Não era apenas mais uma ocorrência. Era a casa do meu irmão. A mesma pessoa que horas antes havia me exposto diante de todos, chamando-me de falsa mentirosa, agora estava no centro de uma tragédia que só eu e minha equipe poderíamos enfrentar. O choque inicial foi paralisante. Por um instante, tudo o que aprendi sobre disciplina e foco quase se dissolveu diante da avalanche de emoções. Mas não havia tempo para hesitação. Cada segundo perdido significava menos ar para meu sobrinho, menos chance de vida. Era como se o destino tivesse preparado aquele cenário para me colocar diante do maior dilema da minha vida: salvar o filho de alguém que me desprezava. Na viatura, o som da sirene cortava a madrugada e, junto com ela, meus pensamentos se atropelavam. Eu tentava manter a mente fria, mas imagens vinham como rajadas. O rosto do meu sobrinho sorrindo nos encontros de família, as vezes em que ele correu até mim pedindo para ver o capacete dos bombeiros, a admiração inocente que ele demonstrava antes que o pai começasse a plantar dúvidas na mente dele. Quantas vezes ouvi meu irmão dizer, diante do próprio filho: "Sua tia só inventa essas histórias. Ela não é nada disso que conta." E agora, ironicamente, era essa tia inventada quem tinha que atravessar as chamas para resgatar o menino. Chegamos ao local. Assim que desci da viatura, o calor das labaredas atingiu meu rosto mesmo a metros de distância. O fogo rugia, consumindo o telhado, vomitando fumaça preta que se espalhava pelo céu escuro. O cheiro de madeira queimando e plástico derretido era sufocante, mesmo do lado de fora. Vizinhos desesperados apontavam, gritavam, choravam. E no meio daquela cena caótica vi meu irmão. Ele estava transformado. O homem arrogante, dono de palavras afiadas, parecia reduzido a uma sombra. Os olhos estavam vermelhos, a camisa amarrotada, as mãos tremiam. Ele tentava avançar contra o fogo, mas 2 policiais o seguravam à força. Ele gritava o nome do filho com desespero, a voz rouca de tanto clamar. Quando nossos olhares se encontraram, o mundo pareceu se partir em 2. Eu vi nele a súplica de um pai que faria qualquer coisa para salvar o filho. Ele viu em mim algo que nunca quis admitir: a única pessoa capaz de liderar aquele resgate. "Por favor, salva meu filho. Ele está lá dentro. Pelo amor de Deus!" Ele gritou, agarrando meu braço com tanta força que suas unhas quase rasgaram meu uniforme. E naquele instante, senti uma contradição esmagadora dentro de mim. Parte de mim queria gritar de volta, jogar em sua cara as palavras da noite anterior, mostrar a ironia cruel do destino. Queria dizer: "E agora, quem é a mentirosa? Agora acredita no que sou capaz?" Mas não havia espaço para orgulho, nem para revanche. Havia apenas uma criança pedindo socorro atrás daquelas paredes em chamas. Meu treinamento falou mais alto. Respirei fundo, soltei meu braço do aperto dele e respondi apenas com firmeza: "Eu vou trazê-lo de volta. Mas você precisa sair da frente." A equipe já estava pronta. Dei ordens rápidas, cada comando seco e objetivo, sem espaço para dúvidas. Abrir rota pelo lado menos comprometido, montar linha de água, proteger as laterais, garantir ventilação. E enquanto falava, olhei novamente para a casa. Eu sabia que lá dentro o tempo corria em outro ritmo. O fogo devora o oxigênio em minutos, transforma o ar em veneno
e cada cômodo vira uma armadilha mortal. Mas não havia escolha. Meu sobrinho estava lá. Entrei equipada, cada passo firme, sentindo o calor aumentar à medida que avançava. O estalo das vigas, o barulho do fogo lambendo as paredes, o som do telhado rangendo prestes a ceder. Tudo era familiar, mas dessa vez havia algo diferente. Era pessoal. A cada metro que avançava, o coração batia mais forte. A lembrança do jantar da noite anterior se misturava ao cheiro da fumaça. As palavras falsa mentirosa ecoavam na minha mente, mas eram abafadas pelo grito silencioso de uma criança em perigo. Do lado de fora, eu sabia que meu irmão estava sendo consumido por um desespero que nunca havia experimentado antes. Ele, que sempre me diminuiu, agora dependia inteiramente de mim. Não havia dinheiro, força física ou arrogância que pudesse ajudá-lo. Apenas eu, sua irmã desacreditada, tinha o poder de atravessar aquelas chamas e devolver-lhe o filho. E naquele instante, percebi que a vida havia me dado a resposta que eu não precisei verbalizar na noite anterior. Eu não precisava revidar suas acusações. Eu não precisava gritar minha verdade. O fogo faria isso por mim. O fogo revelaria quem era de fato a mentirosa e quem era a capitã. E assim, com cada músculo do corpo em alerta, mergulhei para dentro da casa, rumo ao quarto dos fundos, onde meu sobrinho lutava por ar, cercado por um inferno que parecia não ter fim. A primeira baforada de fumaça quente dentro da casa foi como um soco seco no peito. Mesmo com o equipamento, o calor era sufocante, e a escuridão densa misturava-se com o vermelho vivo das labaredas que subiam pelas paredes, rasgando o ar como serpentes furiosas. Eu já havia enfrentado dezenas de incêndios, cada um com suas armadilhas, cada um com sua fúria, mas naquela noite havia algo diferente. O fogo parecia estar dentro de mim também. Não era apenas mais uma ocorrência. Era o destino me colocando frente a frente com as duas maiores forças da minha vida, a minha farda e a minha família. Atrás de mim, minha equipe avançava em sincronia. Um deles carregava a linha de mangueira. Outro cuidava da ventilação para reduzir a propagação do fogo. Cada passo era estudado, cada movimento pensado, mas mesmo com toda a técnica, havia sempre o risco. Telhados desabam, vigas cedem, e uma faísca errada pode selar o destino de todos. Mas eu sabia. Era eu quem precisava liderar. Não havia espaço para delegar. Não havia tempo para hesitar. Eu precisava ser a primeira a entrar. Precisava ser os olhos que buscariam meu sobrinho naquela escuridão infernal. Enquanto avançávamos, o barulho era ensurdecedor. O estalar da madeira, o rugido das chamas, o zumbido do ar sendo devorado pelo fogo. O suor escorria pelo rosto mesmo sob o capacete, misturando-se ao pó da fumaça. Eu me lembrava de cada aula, de cada instrução recebida na academia. Confie no equipamento, mantenha a calma, ouça o fogo, ele fala com você. E o fogo falava. Ele me dizia que não tinha muito tempo. Do lado de fora, eu sabia que meu irmão estava sendo consumido de outra forma. Podia quase ouvir seus gritos abafados pela distância. O desespero em cada tentativa frustrada de avançar contra a barreira de policiais e vizinhos. Talvez, pela primeira vez na vida, ele estivesse entendendo o que significava ser impotente. Talvez, pela primeira vez, estivesse vendo que sua arrogância não servia para nada diante de uma parede de fogo. Mas eu não podia pensar nele. Eu só podia pensar no menino. O rádio chiava no meu ouvido. Atualizações da equipe chegando de todos os lados. Parte do telhado havia começado a ceder. A fumaça estava pior do que o esperado, e os níveis de oxigênio diminuíam rapidamente. A pressão aumentava. A cada segundo que passava, a chance de encontrar meu sobrinho vivo diminuía. E foi nesse momento que senti algo apertar meu peito. Não era o calor, não era a fumaça. Era a lembrança da noite anterior, das palavras que meu irmão lançou diante de todos. Falsa mentirosa. A frase ecoava de novo, mas agora, em meio às chamas, ela não me feriu. Ela me deu força, porque eu sabia que em minutos o destino iria inverter aquele tribunal cruel. Eu não precisava gritar minha verdade. Eu estava prestes a vivê-la. Avançamos até o corredor principal. O chão já rangia sob os pés.
fragilizado pelo fogo que consumia as estruturas. Apontei para 2 bombeiros abrirem espaço com a mangueira, desviando as chamas que bloqueavam a passagem. O vapor queimava minha pele através do uniforme, mas continuei. Eu sabia que o quarto dos fundos era o mais distante, e era ali que meu sobrinho costumava dormir. O tempo parecia se arrastar e correr ao mesmo tempo. Cada passo era um risco, mas também uma promessa. O rugido do fogo se misturava ao som do meu próprio coração, e eu só conseguia pensar em uma coisa. Ele precisa estar vivo. Ele precisa estar vivo. Finalmente, chegamos à porta do quarto. Ou melhor, ao que restava dela. As chamas a haviam devorado quase por completo. Empurrei o que restava da madeira com o ombro e entrei. A fumaça era ainda mais densa ali dentro, e a visibilidade era quase zero. Apontei a lanterna, o feixe de luz rasgando a escuridão em busca de qualquer sinal. E então vi um pequeno corpo encolhido no canto, perto da janela, tentando se proteger do fogo como podia. Meu sobrinho. Ele estava desacordado, ou talvez semiconsciente, mas ainda respirava. Eu podia ver o peito dele subir e descer em movimentos curtos, lutando por ar. O mundo inteiro parou naquele instante. Tudo o que existia eram eu e ele. Corri até o menino, senti o calor quase insuportável ao me aproximar e o agarrei nos braços. Seu corpo estava quente, leve demais, como se o fogo tivesse sugado parte da vida dele. Ajustei a máscara de oxigênio reserva em seu rosto e segurei-o contra meu peito com firmeza. Tenho ele. Vamos sair. Agora. Gritei pelo rádio. Os bombeiros abriram caminho de volta, a água jorrando da mangueira como uma muralha protetora contra o inferno que nos cercava. Cada passo era uma batalha. Cada metro percorrido parecia uma eternidade. O teto rangia acima de nós, ameaçando cair, mas eu não podia parar. Eu tinha uma vida em meus braços, e nenhuma chama no mundo iria me impedir de devolvê-la. Do lado de fora, o caos se intensificava. Meu irmão gritava, implorava, e todos tentavam contê-lo. Ele não sabia que eu já estava voltando. Não sabia que, enquanto ele se debatia em desespero, sua irmã, a mesma que ele havia humilhado, atravessava a morte em chamas para trazer seu filho de volta. E naquele momento, compreendi que aquele incêndio não era apenas uma tragédia. Era o palco de uma revelação. Era a vida me dando a chance de mostrar, sem palavras, quem eu era. Com meu sobrinho nos braços, o tempo deixou de existir na forma que conhecemos. Não havia mais minutos, nem segundos. Havia apenas batidas de coração, cada uma delas carregando o peso da vida que eu tentava salvar. O calor era insuportável, como se o ar tivesse se transformado em uma parede invisível, empurrando-me para trás a cada passo. O peso do equipamento, o menino em meus braços, o rugido do fogo tentando me engolir, tudo conspirava contra mim. Mas ainda assim eu avancei. A equipe abriu caminho com a mangueira, jatos de água cortando as labaredas que se fechavam sobre nós como mandíbulas famintas. A cada estalo do teto acima de mim, sentia o medo real do desabamento. Já havia visto vigas cederem como gravetos, paredes desmoronarem em segundos, e sabia que não havia margem de erro. Eu precisava ser rápida, mas não podia me precipitar. Um movimento errado poderia custar a vida de todos. Segurei o menino com uma das mãos e ajustei a máscara de oxigênio de reserva em seu rosto com a outra. Ele se mexeu levemente, como se a alma dele ainda lutasse para ficar, e aquilo foi o combustível que me manteve de pé. Ele ainda está aqui. Ele ainda respira. Eu não vou deixá-lo para trás. O rádio no meu ouvido chiava com a voz dos bombeiros da retaguarda. Capitã, parte do telhado está cedendo. Precisamos sair agora. Continuem abrindo caminho. Não paramos até sair dessa casa. Respondi sem hesitar. Meu tom era firme, mas dentro de mim, o coração disparava. Eu sabia que cada segundo era crucial. O corredor que havíamos atravessado minutos antes agora parecia mais estreito, mais tomado pelas chamas. O fogo é traiçoeiro. Ele cresce, muda de direção, cria novas armadilhas a cada instante. Mas eu também sabia ler seus sinais. O rugido mais forte de um lado, o estalo mais intenso de outro, o calor que aumentava repentinamente. Tudo me dizia qual caminho ainda era seguro. A saída parecia se afastar cada vez mais. O suor escorria pelo meu rosto,
misturado à fuligem que grudava na pele. O peso do menino em meus braços parecia aumentar a cada passo, como se o fogo tentasse arrancá-lo de mim. Mas a cada vez que pensava em desistir, lembrava do rosto dele sorrindo nos encontros de família, lembrava da voz dele me chamando de tia, com aquele carinho inocente. Isso bastava. De repente, uma viga despencou à nossa frente, bloqueando parte do caminho. O estrondo fez tremer o chão, levantando uma nuvem de cinzas que me cegou por alguns segundos. A equipe reagiu rápido, redirecionando a mangueira, abrindo espaço entre as brasas fumegantes. Eu abaixei o corpo, protegendo o menino com meu corpo, sentindo o calor da madeira ainda em brasa quase tocar minha pele. Estamos quase lá. Ouvi a voz de um dos bombeiros, e aquilo foi como um sopro de esperança. Continuei avançando, com os músculos queimando de esforço, até que finalmente vi a luz fraca da saída. Era como ver o sol nascer depois de uma noite interminável. A fumaça era tão densa que mal dava para enxergar, mas eu sabia. Era ali, era a liberdade, era o ar puro que poderia devolver a vida ao meu sobrinho. O último trecho foi o mais difícil. O chão estava encharcado, escorregadio, e a cada passo eu sentia minhas pernas vacilarem. Mas, apertando o menino contra meu peito, reuni cada gota de força que me restava. Com um último impulso, atravessei a porta, e a madrugada fria me recebeu como um abraço. O contraste foi brutal. O ar gelado da rua invadiu meus pulmões, e por um instante quase caí de joelhos. Mas não podia. Olhei para baixo e vi o rosto do meu sobrinho, pálido, os olhos semicerrados, ainda lutando pela vida. Deitei-o com cuidado no chão, ajustei melhor a máscara de oxigênio e comecei os procedimentos de reanimação. Do lado de fora, o barulho era outro. Gritos, choro, correria. E no meio disso meu irmão. Ele rompeu a barreira de policiais e correu em minha direção, os olhos arregalados, o rosto coberto de desespero. Caiu de joelhos ao meu lado implorando: "Ele está bem? Pelo amor de Deus, diz que ele está bem." Eu não respondi. Não havia tempo para palavras. Meus movimentos eram rápidos, calculados, enquanto verificava a respiração do menino, monitorava seus sinais vitais e continuava os procedimentos. Segundos depois, ouvi o som mais precioso que alguém pode ouvir em uma situação dessas. Uma tosse fraca, seguida de uma inspiração curta, mas viva. Meu sobrinho abriu os olhos, confuso, e eu senti um alívio que quase me fez chorar ali mesmo. Coloquei a mão em sua cabeça, sussurrei para ele: "Está tudo bem agora. A tia está aqui." Nesse momento, meu irmão desabou. As lágrimas escorreram pelo rosto dele como nunca vi antes. O homem altivo, arrogante, que horas antes me chamara de mentirosa, agora chorava como uma criança, agarrando o filho e olhando para mim como se visse algo que nunca havia enxergado antes. Mas eu continuei em silêncio. Não disse nada, porque sabia que não precisava. O resgate havia falado por mim. O fogo havia me dado a voz que as palavras não podiam alcançar. E no meio do caos, percebi. Aqueles minutos dentro da casa foram eternos, mas foram também o instante em que tudo mudou. Eu entrei apenas como capitã do corpo de bombeiros. Saí de lá como a irmã que provou, com Atos quem realmente era. Quando meu sobrinho tossiu pela primeira vez, foi como ouvir o som de um milagre. O barulho fraco do peito tentando recuperar o ar ecoou mais alto em minha mente do que o rugido do incêndio atrás de nós. Eu já havia vivido dezenas de resgates, recebido medalhas, condecorações, apertos de mão de autoridades, mas nada, absolutamente nada, se comparava àquele instante em que vi os olhos do menino se abrirem novamente, ainda que marejados de lágrimas e fumaça. Ajoelhada no chão, com ele entre meus braços, senti um alívio tão intenso que minhas pernas quase cederam. Foi como se, depois de atravessar o inferno, eu finalmente tivesse encontrado um pedaço de céu. E, antes mesmo que eu pudesse me recompor, senti o impacto do corpo do meu irmão se jogando ao nosso lado. Ele se ajoelhou apressado, as mãos tremendo ao tocar o rosto do filho, chorando com uma intensidade que eu jamais havia presenciado. Seu choro não era contido, não era disfarçado, era cru, desesperado. O choro de um homem que viu a vida escapar por entre os dedos e, em um instante, lhe ser devolvida. Meu filho, Don repetia entre soluços, como se a simples repetição fosse capaz de confirmar que o menino estava mesmo vivo.
O garoto, ainda fraco, estendeu a mãozinha em direção ao pai, e naquele gesto simples vi todo o amor e a inocência que nenhuma tragédia poderia apagar. Meu irmão o puxou contra o peito e o abraçou com força, como se quisesse protegê-lo do mundo inteiro. Eu os observei por alguns segundos, e foi nesse momento que percebi: aquele abraço valia mais do que qualquer medalha, mais do que qualquer cerimônia. Era o reconhecimento mais profundo que eu poderia receber, ainda que silencioso, porque, ao segurar o filho vivo nos braços, meu irmão sabia, e todos ali sabiam, quem havia tornado aquele abraço possível. Os vizinhos, policiais e até membros da minha própria equipe olhavam a cena com olhos marejados. Não eram apenas testemunhas de um resgate. Eram testemunhas de uma revelação. Todos eles sabiam que, poucas horas antes, eu havia sido humilhada por aquele mesmo homem que agora chorava ao lado do filho salvo por minhas mãos. E eu não precisei dizer nada. O silêncio, mais uma vez, falou por mim. Enquanto a ambulância chegava e os paramédicos se aproximavam, eu me levantei lentamente, entregando o menino aos cuidados da equipe médica. Meu corpo estava exausto, minhas roupas encharcadas de suor e fumaça, mas meu coração estava em paz. Vi meu sobrinho ser colocado na maca, ainda consciente, recebendo oxigênio e cuidados imediatos. O olhar dele, antes de ser levado, se fixou no meu por um instante. E naquele olhar infantil, havia algo que nunca esquecerei: gratidão. Foi um olhar que dizia: eu sei quem você é, sei o que fez por mim. Já meu irmão, ainda de joelhos no chão, parecia incapaz de se recompor. Ele tentava se levantar, mas as pernas falhavam. Seus olhos vermelhos se fixaram em mim, e eu pude ver a guerra interna que ele travava. Não havia mais espaço para soberba, para sarcasmo, para acusações. Ali estava um homem despido de toda a sua arrogância, confrontado com a verdade mais dolorosa e mais poderosa ao mesmo tempo. A irmã que ele chamara de mentirosa era a heroína que salvara seu filho. Ele abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Apenas lágrimas. E eu não precisei de palavras. Não naquele momento. Me aproximei, coloquei a mão em seu ombro e disse apenas uma frase: ele está vivo. É isso que importa. Depois disso, caminhei de volta para junto da minha equipe, que me recebeu com olhares firmes e orgulhosos. Eles sabiam o peso daquilo tudo. Sabiam que, para mim, aquele resgate não era apenas mais uma ocorrência. Era um acerto de contas silencioso com o passado. Enquanto via meu sobrinho sendo levado para a ambulância e meu irmão ainda ajoelhado, entendi que aquele abraço entre pai e filho havia se tornado também a minha maior vitória. Eu não precisava mais de aplausos, não precisava de discursos de reconhecimento. Eu já tinha recebido medalhas suficientes na vida militar. Mas aquela cena, um pai chorando de gratidão pelo filho que quase perdera, era um prêmio que nenhuma condecoração poderia superar. E, paradoxalmente, esse prêmio não veio com discursos inflamados, mas com o silêncio. O mesmo silêncio que carreguei no jantar da noite anterior, que usei como armadura quando fui acusada de ser uma farsa, agora se transformava na prova mais clara da verdade. Ali, no meio da madrugada fria, entre chamas ainda crepitando ao fundo e sirenes ecoando pela rua, compreendi que a vida tinha me dado um presente raro. A chance de mostrar quem eu era sem precisar de palavras, sem precisar convencer ninguém. E olhando para o céu escuro manchado de fumaça, pensei: esse abraço é minha maior medalha. O choro do meu irmão naquela madrugada ecoava mais alto que as sirenes e os estalos do incêndio que ainda consumia o que restava de sua casa. Ele não conseguia parar de segurar o filho, abraçá-lo, acariciar-lhe os cabelos, como se o menino fosse desaparecer se soltasse por um segundo sequer. Eu permaneci de pé, um pouco afastada, com o corpo pesado e a mente girando em silêncio. Era uma cena que, por mais paradoxal que fosse, já estava marcada dentro de mim como um dos momentos mais definitivos da minha vida. Não houve discurso, não houve pedido de desculpas, nem palavras bonitas tentando costurar as feridas abertas ao longo de anos. Houve apenas silêncio, mas esse silêncio não era vazio. Ele estava carregado, denso, mais eloquente do que qualquer fala que pudesse existir. Quando finalmente meu irmão levantou os olhos para mim,
percebi que não havia mais arrogância neles. O olhar duro, sempre pronto para criticar, zombar ou minimizar minhas conquistas, havia desaparecido. O que restava ali era o reconhecimento nu, inevitável, doloroso para ele e, de certa forma, libertador para mim. Ele abriu a boca, mas fechou de novo. Não tinha palavras, e eu sabia que não teria mesmo. Como explicar uma vida inteira de descrédito, de humilhações, de sarcasmos, diante da cena de uma irmã emergindo de um inferno em chamas com seu filho nos braços? Como encaixar frases diante daquilo que se tornara incontestável? E foi nesse silêncio que o reconhecimento nasceu. Os vizinhos, que observavam tudo, olhavam para mim com respeito. A equipe médica que levava meu sobrinho para a ambulância me lançava olhares de admiração silenciosa. Até os policiais, que antes apenas continham o caos, agora olhavam para mim como quem acabara de presenciar um ato de grandeza. Eu era a capitã do corpo de bombeiros, mas naquela noite fui também a irmã desacreditada que se levantou contra o peso de uma vida inteira de humilhações. E o mais impactante é que nada disso precisou de palavras. O meu irmão, que tantas vezes me acusou de inventar histórias, agora não podia inventar desculpas. Ele não podia dizer que o resgate foi sorte. Não podia dizer que alguém fez por mim. Ele viu. Ele testemunhou. Ele foi parte da cena. O silêncio dele, o nó em sua garganta, as lágrimas em seus olhos, eram a prova mais clara de que sua narrativa havia se rompido para sempre. E eu, que tantas vezes sonhei em ouvi-lo dizer "eu estava errado" ou "você é incrível", percebi que já não precisava mais disso. A vida havia me dado algo mais poderoso. A verdade estampada no olhar dele, no gesto de desespero que o reduziu de homem arrogante a pai desesperado. Nesse instante, compreendi uma lição profunda. O reconhecimento verdadeiro muitas vezes não vem em palavras, mas em silêncios. Palavras podem ser moldadas, fingidas, manipuladas. Mas o silêncio... o silêncio não mente. O silêncio revela. O silêncio expõe o que não pode ser dito, o que está preso, o que se engasga na garganta de quem sempre zombou de você e agora não tem mais como fugir da verdade. Enquanto observava meu irmão tentando se recompor, lembrei da noite anterior, da mesa de jantar transformada em tribunal, dos olhares cúmplices que me atravessaram, daquela frase que parecia ter me queimado viva: "Você é uma falsa mentirosa". Lembrei de como segurei meu silêncio naquele momento, de como usei ele como armadura. E agora, ironicamente, era o silêncio dele que me dava a vitória. Eu não precisei rebater, não precisei provar nada com discursos. Eu apenas vivi a verdade. E essa verdade, diante de todos, era inegável. A equipe começou a se reorganizar, cuidando do controle final do incêndio. Eu me afastei alguns passos, deixando que meu irmão permanecesse com o filho. Não queria tirar dele aquele momento, porque sabia que, mais do que tudo, o menino precisava sentir a segurança dos braços do pai. Mas eu sabia também que, por mais que meu irmão nunca admitisse em voz alta, aquele abraço só estava acontecendo por minha causa. Alguns vizinhos vieram até mim, apertaram minha mão, agradeceram com palavras simples, mas cheias de emoção. Eu apenas sorria de leve, ainda ofegante, com a alma pesada, mas em paz. Cada olhar de gratidão que recebi naquela madrugada era mais uma peça desse reconhecimento silencioso que pairava sobre todos. E no fundo eu sabia, mesmo que meu irmão jamais me pedisse desculpas, mesmo que nunca dissesse as palavras que tantas vezes esperei ouvir, ele já havia sido derrotado pelo peso da verdade, porque a lembrança daquela noite nunca o abandonaria. Sempre que ele olhasse para o filho, sempre que lembrasse do fogo, sempre que ouvisse o som de uma sirene, a imagem voltaria, a mentirosa, atravessando as chamas para salvar o que ele mais amava. Esse seria o julgamento eterno. E a sentença, o silêncio dele, carregado de reconhecimento, seria para sempre a confissão que ele não conseguiu pronunciar. Os dias que se seguiram ao incêndio foram uma mistura de silêncio e reflexão. Eu continuava cumprindo minha rotina como capitã do corpo de bombeiros, com a mesma disciplina de sempre, mas algo havia mudado dentro de mim. Não era apenas a lembrança do fogo, nem o peso do resgate que quase me levou ao limite físico e emocional. Era o que acontecera depois. A transformação inevitável no olhar do meu irmão,
no modo como ele passou a me ver, ainda que nunca tivesse coragem de dizer em voz alta. Meu sobrinho ficou alguns dias internado em observação. A fumaça havia agredido seus pulmões, e ele precisava de acompanhamento médico. Eu o visitei assim que pude. Lembro-me de entrar no quarto branco do hospital e vê-lo sorrir fraco, mas genuíno, quando me reconheceu. Ele não disse muito. Crianças raramente dizem, mas aquele sorriso, misturado a um "tia, você me salvou", foi suficiente para apagar cada ofensa que eu já tinha engolido na vida. Foi como um bálsamo, um reconhecimento puro, sem filtros, sem orgulho. Meu irmão estava lá também, sentado ao lado da cama. Diferente. Ele não me recebeu com ironias, nem desviou o olhar como costumava fazer. Pelo contrário, parecia envergonhado. Evitou me encarar por alguns segundos, como se não soubesse como lidar com a presença de alguém a quem devia tanto e a quem, ao mesmo tempo, tinha ferido tantas vezes com palavras cruéis. Houve silêncio. Mais uma vez, o silêncio. Mas desta vez, não era pesado como antes. Era um silêncio de entrega, de rendição. Eu podia sentir que, mesmo sem dizer, ele sabia que sua arrogância havia caído por terra. Ao longo dos dias, pequenas mudanças começaram a surgir. Ele já não me cortava quando eu falava, não zombava quando outros me elogiavam. Certa vez, ouvi de longe ele contando a um vizinho como tudo aconteceu naquela noite. Ele narrava o incêndio, o desespero, e em um ponto sua voz falhou. O vizinho perguntou: "E como seu filho foi salvo?" Foi então que ele respondeu com a voz embargada: "Foi minha irmã. Não era muito, mas para mim significou tudo. Não havia mais sarcasmo, não havia mais o peso da dúvida. Era uma frase simples, mas carregada de verdade. E essa verdade começou a mudar as dinâmicas entre nós. Ele não se tornou um homem doce da noite para o dia. Orgulho não se apaga assim, mas havia agora um respeito que nunca existira. Eu percebia nos pequenos gestos, na forma como me oferecia café sem que eu pedisse, no modo como me perguntava sobre meu trabalho sem tentar diminuir minhas respostas, ou mesmo no cuidado em não repetir as velhas piadas que antes usava como facas afiadas contra mim. O mais marcante, porém, foi ver como meu sobrinho passou a falar de mim. Antes, ele olhava para mim com a dúvida inocente plantada pelas palavras do pai. Agora, seus olhos brilhavam de orgulho. Ele dizia na escola: "Minha tia é bombeira. Minha tia me salvou." Eu soube disso quando uma professora me chamou para um evento escolar e me contou. E naquele momento, percebi que não havia vitória maior. Eu não apenas havia salvado a vida dele, mas havia mudado a forma como ele me enxergava para sempre. Essa transformação, entretanto, não foi feita de discursos ou pedidos de desculpas formais. Meu irmão nunca se sentou comigo para dizer: "Eu errei, me perdoa." E com o tempo, percebi que não precisava disso. O que eu precisava já havia acontecido. A vida nos colocou diante de um tribunal que ele não podia controlar, e o veredito foi dado diante de todos. Às vezes, quando nos reuníamos em família, eu o pegava me observando em silêncio. Não era o olhar de julgamento de antes. Era um olhar diferente, carregado de algo entre respeito e arrependimento. Ele nunca me agradeceu de forma direta, mas aprendi a reconhecer o obrigado escondido nesses silêncios. Com o tempo, comecei a refletir sobre o verdadeiro sentido de tudo aquilo. Minha vida inteira, eu havia esperado reconhecimento. Eu queria ouvir palavras que validassem meu esforço, minha disciplina, minhas conquistas. Mas naquela noite do incêndio, percebi que o reconhecimento mais profundo não vem de aplausos, de discursos ou de medalhas entregues em cerimônias solenes. O reconhecimento verdadeiro vem quando até quem tentou te destruir é obrigado a se calar diante da força da sua verdade. O orgulho do meu irmão não desapareceu. Ele apenas se transformou. Ele não se ajoelhou diante de mim, não pediu perdão, mas também nunca mais ousou me chamar de mentirosa. E no fundo isso bastava, porque naquela madrugada, o fogo não apenas consumiu a casa dele, consumiu também todas as mentiras, as dúvidas, os sarcasmos. O fogo deixou em cinzas tudo o que ele usou contra mim, e o que restou foi apenas a verdade. Hoje, quando olho para trás, não sinto rancor, sinto uma estranha gratidão, porque se não fosse pelo desprezo dele, talvez eu nunca tivesse aprendido a transformar dor em disciplina. Se não fosse pela arrogância dele, talvez eu nunca tivesse entendido o poder do silêncio.
E se não fosse pelo incêndio daquela noite, talvez ele nunca tivesse visto quem eu realmente sou. O que veio depois, portanto, não foi apenas o reconhecimento dele. Foi o meu próprio reconhecimento de que eu não precisava mais provar nada a ninguém. Eu já havia provado a mim mesma. E assim, a vida seguiu. Meu sobrinho cresceu saudável, meu irmão mudou em pequenos gestos, e eu segui liderando minha equipe, entrando em incêndios, salvando vidas. Mas toda vez que me lembro daquela madrugada, a cena que volta não é o fogo, nem o desespero, nem o peso do uniforme encharcado de suor. A cena que volta é simples. Meu irmão abraçado ao filho, chorando em silêncio, e eu em pé, observando, sabendo que sem precisar dizer nada, eu havia vencido.